tarde, Luiz Cláudio Duarte. Um prazer estar com você aqui online, aí do Rio de Janeiro. A gente aqui de Brasília, há muita expectativa em relação à sua chegada e seu curso de qualificação nessa área de produções, shows e eventos. Desejo as boas-vindas antecipadamente. Ok, vai ser um prazer grande estarmos por aí. E pode ficar à vontade, que venham as perguntas. Ok. Para você, ouvinte do portal culturaalternativa.com.br e da rádio culturaalternativa.com, sou André Trindade, apresento o programa André 360 Graus. Hoje é um dia muito especial para quem trabalha com shows e eventos. Nós vamos estar com o Luiz Cláudio Duarte, que é essa fera na produção de shows. O Luiz Cláudio, ele vai estar ministrando um curso aqui em Brasília, de 15 a 19 de setembro. Vamos ter horário de manhã e à noite sobre gestão e logística para shows e eventos. O currículo do Luiz Cláudio fala por si mesmo. Responsável pela produção, entre outros, do Rock in Rio, tanto no Brasil como a versão Lisboa, Coca-Cola, Vibe Zone, a turnê U2, Vertigo de U2, e mais de 30 anos aí de carreira e o pioneiro no país, e com a atuação também muito ampla no exterior na questão de produção dos eventos. A primeira pergunta: gestão e logística para shows e eventos. O que é o curso, basicamente? O que vai falar desse curso? Então vamos lá. Um curso de gestão e logística é um curso em que a gente vai ensinar o jovem a fazer um cronograma, o jovem perceber o que ele tem que montar primeiro dentro do evento, em que momento que ele vai desmontar, por exemplo, um palco, quando é que o palco tem que estar pronto para entrar uma cenografia, para entrar o som, para entrar a iluminação, para esse palco ser testado, que é o que a gente chama de passagem de som, né? Então eles vão perceber com muita precisão todos os locais físicos de um evento, desde o totem de entrada, passando pela bilheteria, chegando nas roletas, das roletas eles vão até o palco, do palco vão para o banheiro, do banheiro vão para o alimentos e bebidas. Então toda essa lógica que existe no evento, eles vão perceber. E o detalhe desse curso, que é muito interessante, é que nessa caminhada que a gente faz por dentro do evento, a gente vai perceber quanto é que custa para montar cada coisa dessa. A gente vai perceber fisicamente, como eu já falei, o que a gente monta primeiro, o que a gente monta depois, né? Mas e as quantidades que tem? Quantas roletas eu preciso para 20 mil pessoas? Então vão aprender fórmulas extremamente simples, tipo assim, para cada 1000 pessoas coloque uma roleta. Isso é uma fórmula que a gente passa. Então se eu tenho 20 mil pessoas, eu preciso de 20 roletas. Vou aprender como é que dimensiona um palco. Por exemplo, o Paralamas do Sucesso tocar, ele tem uma banda. Então, esse palco tem que ter um determinado tamanho. Quando vem Chico Buarque de Holanda tocar, é ele e a viola dele. Então, esse palco tem que ser menor. Vamos aprender a aumentar, diminuir palcos. Hoje a gente usa muito da iluminação. Com a iluminação a gente consegue fazer isso tudo. Vamos aprender a examinar um rider de um artista para ver o que ele quer. Vamos aprender também que nunca a gente deve perguntar ao artista qual o tamanho do palco. Se perguntar ao Herbert Furto, por exemplo, qual o tamanho do palco que ele gostaria, ele vai abrir o braço, tipo Jesus Cristo, e vai falar, pode montar um igual aquele do Rock in Rio. Então a gente vai aprender que não é com ele que a gente deve falar. A gente tem que falar com o empresário dele, com o produtor dele, com esse quer que ele faça sucesso sempre. Tá? Esse quer que ele não fique pequenininho lá dentro do tamanho de um palco enorme. Então esses truquezinhos a gente vai aprender. Vamos aprender a dimensionar a quantidade de banheiro. Aonde que eu coloco a barricada, né? Aquela proteção onde o público não consegue chegar em cima do palco, né? Qual é a distância que a gente coloca? Quantas pessoas cabem num determinado espaço? Qual é a taxa de ocupação que a gente usa para o público, né? Para o bombeiro aprovar o nosso evento, legalizar o nosso evento. E o mais interessante de tudo é que a gente usa uma planilha com mais de 190 itens para orçar tudo de dentro do evento. Para vocês terem uma ideia, a gente vai aprender qual é a quantidade de segurança que trabalha dentro do evento, né? Aonde que eles ficam, a gente vai aprender isso tudo. Dimensionar a quantidade de pessoas para limpeza, de bombeiros, de carregadores,
de produtores, né? Vamos perceber quais os lugares que a gente pode trabalhar dentro de um evento. Vamos ver 24 lugares dentro de um evento que a gente pode trabalhar. O curso é muito interessante, o curso é um sucesso, graças a Deus, em todo o Brasil. E estamos chegando aí com esse curso de gestão e logística e com certeza vai ser um sucesso. Existe algum pré-requisito para fazer esse curso? Não, não temos pré-requisito nenhum. É um curso que completa os outros cursos que eu tenho. Eu tenho também um curso que se chama Produção e Projeto para Shows e Eventos. Desculpa o meu erro. Projeto e Produção para Shows e Eventos, né? Que a gente aprende, além de dimensionar, como eu já venho falando, a gente aprende a dimensionar e aprende também a levar esse material para um futuro patrocinador. A gente aprende regrinhas muito importantes, né? Então a gente monta em 10 slides como a gente deve apresentar isso para um futuro patrocinador. Mas o que está chegando é o de gestão. Então vamos ficar com o de gestão. É só para o pessoal entender. A gente basicamente de gestão, assim, em poucas palavras, a gente faz um orçamento muito completo e um cronograma. A gente aprende tudo e é montado, como eu já expliquei detalhadamente. Tá bom? Tá bom. Esse curso ele percorre, eu vi que ele percorre várias cidades do Brasil, tanto de gestão como de produção, né? Como é que tem sido a receptividade nos locais das pessoas? Qual o tipo de aluno, o perfil do aluno? É aquele cara já experiente que já faz, ou tá vindo muita galera nova, muita gente nova querendo entrar nesse ramo, começando a conhecer? Mais ou menos como é o perfil que você está tendo de aluno? Pergunta bem adequada. O que acontece é o seguinte: hoje, produzir eventos está sendo incentivado pelo governo através de leis tipo Lei Rouanet, né, que vem do governo federal. Isso é muito importante para os eventos, por isso que os eventos estão bombando, porque o governo está incentivando. Então, isso se tornou uma profissão nova. Então, o que a gente tem de jovem está entrando para a faculdade e que está buscando esses cursos é surpreendente. Isso nunca aconteceu, mas vem acontecendo bastante. As pessoas também com mais experiência se surpreendem com o curso. É um curso muito complexo, com muito conteúdo, e que acaba agregando a eles mais conhecimento. Então, sem dúvida, funciona para um público-alvo. Quem está entrando na faculdade e pessoas já com 10, 15 anos produzindo eventos, tem uma grata surpresa de perceber coisas que eles não atentavam. Beleza? Ok. Brasília, especificamente, nós temos aqui o maior fundo perdido, o maior fundo de incentivo, que é o nosso FAC, que esse ano só ele vai chegar em 51 milhões de reais. Ano passado a meta era 6 milhões e há um decreto em Brasília que 0,35% tem que ser em arte e cultura do orçamento de Brasília, que não é baixo, não é pouco. Só esse ano, com a questão de eleições, são 50 milhões disponíveis para eventos, óperas, musicais e mais 18 milhões extras em cinema, para audiovisual. É o maior fundo, a maior linha de incentivo, o maior aporte financeiro a fundos perdidos, porque aqui não é só a lei de incentivo, aqui eles se aplicam direto, o dinheiro vem direto para o produtor. E Brasília, a gente vê que tem muitos eventos, mas a gente não vê os formatos dos eventos de Brasília. Ainda a gente vê algumas carências, algum sistema, até porque eu produzo pequenos eventos. Então a pergunta né, Brasília, a produção cultural de Brasília, pelo que você está vendo, em que aspecto, isso é a dica para você, produtor, do Luiz Cláudio, olha, uma dica gratuita, em que aspecto precisa melhorar? Um ponto que você acharia, na sua opinião de especialista, que precisa dar um upgrade em Brasília? Olha, eu me preocupo muito com segurança, muito. Segurança para mim, não tem como nós colocarmos uma quantidade de público se não sabermos dimensionar as saídas de evento, qual a proximidade que vai ficar do palco, o que eu vou colocar na frente do palco para ninguém invadir o palco, né? Essas barricadas anti-avalanche são muito importantes. A pessoa sobe no palco, acaba o evento. Né? Preocupação com quantidade de saídas. Não tem sentido eu ficar colocando gente dentro de um espaço e eu não ter uma área de evacuação. Como é que essas pessoas vão sair daqui? Entende? Isso é muito importante. Então, a preocupação com segurança ela tem que existir, né? Já que tem
tanta gente envolvida nisso, são atrações ao vivo, então não pode esquecer segurança, não pode esquecer respeito ao público. Né? Lembrar que todo evento tem que ter som, então tem que ter um som espetacular, sem som, sem iluminação, sem gerador, sem segurança, sem respeito ao público, né? Sem ter um piso adequado. Sem esses itens a gente não faz evento, e principalmente patrocinador. Né? Que deixa bem claro a quantidade de dinheiro que vai circular para os eventos em Brasília. Em lugar nenhum do Brasil vai ter isso, não pode perder essa oportunidade. Então tem que se qualificar para utilizar isso adequadamente, sem risco nenhum e com muito planejamento. Tem que decidir antecipadamente, sem planejamento não se faz nada em evento. Então é isso aí. Ok. Acho que ele deu uma boa dica aí, a segurança e a sonorização, viu, produtores? Dica gratuita aí, viu? Eu farei outra questão, Luiz Cláudio, de um panorama geral. Como é que você está vendo essa questão da qualificação no Brasil? Você que é um pioneiro no ramo, daqui a pouco eu vou te perguntar um pouquinho sobre isso, mas de 30 anos atrás até agora, né, comparando os dois períodos, como é que você vê essas qualificações no Brasil? Você acha que nós avançamos? Você acha que estamos mais ou menos? Ou temos muita coisa para caminhar ainda para colocar o Brasil nos circuitos, no padrão aceitável internacional, levando em consideração vários pontos? Eu acho que a gente está no caminho certo. Hoje nós temos o melhor som do mundo. Ele é brasileiro, Gabson, em São Paulo. Né? Hoje temos uma preocupação muito grande com segurança, não tem a menor dúvida disso. A maior dificuldade que existe é a grana. Hoje a gente está conseguindo dinheiro, porque o governo está incentivando. E me fugiu um pouquinho a sua pergunta. Volta um pouquinho aí para me ajudar. Um passo que, no panorama geral brasileiro, um passo que nós deveremos dar a mais para nos igualarmos ou até superarmos o quadro mundial em termos de produção e eventos. O que está faltando no Brasil? O que faltaria? Qual seria o pulo do gato que o Brasil estaria precisando hoje? Então, eu acho que com o dinheiro a gente consegue evoluir, não tem a menor dúvida. Né? Temos empresas qualificadas fornecendo material. Né? Na maior parte do Brasil, Brasília, temos isso, mais de uma equipe de som para nos alugar som, mais de uma equipe de iluminação. A gente está bem. Epa, caiu a internet, desculpa. Aqui está. Aqui já me avisa problema. Aqui está aparecendo bem. Tá bem? Então eu vou continuar. Então, ter a verba, ter aonde conseguir os equipamentos para tocar os eventos. Brasília tem muito isso. A verba está vindo. Então, realmente, é uma boa qualificação para os bons profissionais que já tem em Brasília, né? E que a gente vai conseguir tocar os grandes eventos, não tenho a menor dúvida disso. Agora, me conta o seguinte, algumas pessoas me perguntaram, né, alguns jovens, até pessoas mais velhas, né, se valeria a pena entrar nesse ramo de produção, que é um ramo que dá trabalho, tem muitos detalhes, né? Mas as pessoas veem, poxa, vai ter 50 milhões, eu quero, né? Todo mundo quer, né? A gente tem, por exemplo, em Brasília, o índice de reprovação de propostas para o Fundo de Apoio à Cultura passa de 60%. Todo mundo faz proposta e a reprovação é altíssima, as taxas altíssimas na habilitação. O dinheiro acaba voltando porque... Então, muita gente quer entrar, tanto jovens como pessoas mais velhas. Então, você acha que há mercado? Vale a pena a pessoa investir nesse mercado para quem está começando do zero, para quem está começando agora, que está começando a entrar agora vislumbrar agora esse setor, muitos só por negócios, outros por prazer em negócios. Qual é a sugestão que você daria para essas pessoas? O maior exemplo que eu tenho sou eu próprio. Vamos entender. Eu sou engenheiro civil, né? E trabalho com eventos há anos e eu ganho o dobro que eu ganharia se eu fosse um engenheiro, né? Dando aula eu ganho muito mais ainda, mas não precisa falar para ninguém. Vamos ficar com isso aqui, porque aí demorou muito tempo para adquirir essa experiência. Então é uma profissão nova que tem dinheiro circulando. Então isso tem que ficar muito, muito na ponta da língua da gente. A gente não pode bobear. Profissão nova, não é uma profissão difícil. Quem entra em evento dificilmente sai porque gosta, é dinâmico, as coisas não se repetem, né? Então, fiquem com isso. Tem dinheiro, é uma coisa simples de aprender, não tem muito mistério,
Então, fiquem com isso. Eu aconselho demais. É um mercado promissor, então, para o Brasil daqui das próximas décadas. Essa coisa da produção... Sem dúvida, é um mercado que está abrindo as portas, com muito dinheiro aí, né? Uma forma de uma grande empresa mostrar a cara dela, com o dinheiro que ela já pagou o imposto, né? Então, existem leis hoje que se paga o imposto, esse dinheiro vai para uma conta do governo federal, o governo federal libera uma parte desse dinheiro para incentivar a cultura. Não podemos perder isso. Por isso que estão acontecendo eventos em cima de eventos no nosso país. E a gente não pode perder isso. Tem que ter profissional qualificado para pegar isso, né, e ganharmos dinheiro, não tenha dúvida. Luiz Cláudio, mais uma pergunta para a gente conversar. Já faço 15 minutos de entrevista, não vou te alugar muito. Mas olha só, você, como começou com a tua profissão? Conta um pouquinho aí. Você chegou lá nos anos 80, cara, quando ninguém fazia, que ninguém viu, teve essa visão que você tem hoje, você é um visionário, até hoje você está pensando aqui no futuro, você, sem dúvida nenhuma, mente visionária. Como é que você percebeu isso há 30 anos atrás, numa época que o Brasil mal fazia show da praça, né? O show era da quermesse. Então vamos lá. Há 34 anos atrás, eu era estagiário de uma construtora, e essa construtora não tinha dinheiro para anunciar os imóveis dela na televisão. E aí eu consegui me aproximar do dono da construtora e falei para ele que tinha uma chance dele vender os 500 imóveis que ele tinha sem anunciar na televisão. Ele virou para mim e falou: Luiz Cláudio, de maluco, eu já estou cheio aqui. Então mantenha calma. Um belo dia ele me procurou, uns 15 dias depois. Cláudio, você comentou que conseguiria vender os imóveis sem a televisão. Vamos conversar? Pois não, vamos conversar. E aí, como é que você faria isso? Bem, era mais ou menos em novembro, eu comentei com ele, a gente faz a chegada de Papai Noel. Papai Noel chega de helicóptero aqui entre os 4 blocos, que você tem os imóveis, pousa na quadra de futebol de salão, ali do lado da piscina, e a gente faz uma distribuição de brindes. A gente distribui brindes para as crianças, cerveja para o papai, refrigerante para as crianças, distribui pipoca, distribui cachorro-quente. Mas, Luiz Cláudio, que público-alvo é esse? Está trazendo criança, Papai Noel? Eu não estou entendendo. Antigamente, em 1980, quando eu tinha lá meus 20 anos, os jovens se casavam da seguinte maneira: a gente não se protegia, não tinha essas doenças que existem hoje. Então a gente namorava a menina, gostava da menina, a menina ficava grávida e a gente acabava se casando. Foi assim que eu me casei. E tem muita gente que foi desta forma também. E aí como é que a gente fazia, né? Eu era estagiário com 20 anos, ia morar na casa do pai dela ou na casa do meu pai. E aí a coisa melhorava um pouquinho, a gente pensava em comprar um apartamento. Mas antes da gente pensar em comprar um apartamento, a gente botava o filho da gente na creche. Aí vai o filho da gente para a creche e depois que a gente compra o apartamento. Então eu fui buscar o neném lá na creche, 6 a 5 anos de idade, que era o momento que eu percebia que o pai ia comprar um apartamento. Você está me ouvindo? Ouvindo bem. Interessante. Para mim aqui está picotando, principalmente o sinal, Para mim, o visual. Está vindo muito bem aqui tudo. Eu vou prosseguir. Então, a gente pegou os estagiários da construtora, os estagiários iam na saída dessas creches, entregar folheto, chegada de Papai Noel, chegada de Papai Noel, e a gente conseguiu trazer os pais para esse evento que a gente fez no fim de semana. Bem, nesse evento tinha também uma disputa de pênalti entre jogadores de futebol. Tinha o Bernard, que na época dava um Jornada nas Estrelas, um saque que ia quase lá no teto do estádio, que era o maior sucesso. Então, com isso, a gente conseguiu levar o público para lá. Bem, no dia da festa, o Papai Noel ia chegar de helicóptero, a gente não conseguiu autorização do tráfego aéreo para pousar entre 4 prédios. Bem coerente, não deixarem, graças a Deus. A gente também não conversou, pegou uma charrete com um cavalo e o Papai Noel ia chegar de charrete. Só que a obra tinha uma ladeira, o cavalo não conseguiu subir o raio da ladeira. E a gente pegou o trator da obra e puxou a charrete do Papai Noel para o local do evento. Bem, indo mais um pouquinho, tinha um jogo no Maracanã que os 2 jogadores que na época faziam sucesso não puderam ir, tinha final de campeonato no Maracanã, não foram. O Bernard foi lá e cobrou um apartamento para dar um soco na bola, para dar o tal do saque Jornada nas Estrelas. E aí quando eu soube do valor, né, que era um apartamento, eu perguntei ao empresário dele: escuta,
Quanto é que custaria para ele fazer um anúncio na televisão? Uns 5 apartamentos a gente iria. Então, tá bom, tá mais econômico do que a televisão. E aí, pra você ter a ideia, a carrocinha de pipoca furou o pneu. A carrocinha de pipoca num triciclo, furou o pneu. A gente pegou a carrocinha, agarrou, botou numa Kombi tipo picape e levou a carrocinha. Então, aparentemente, deu tudo errado. Aparentemente, não estava nada legal. E aí passou, eu fui lá para minha obra trabalhar como estagiário, passou uns 15 dias, o dono da construtora me chamou. Bem, eu na obra que eu estava estagiando, eu me despedi de todo mundo. Eu falei, pô, o doutor vai me mandar embora. E etc. Cheguei lá, ele sentou comigo. E aí, Luiz Cláudio, o que você tem a declarar? Doutor, tem coisas que estão erradas, o que a gente pode fazer? Mas a gente não pode desistir, tem que levantar a cabeça. Ele, não, Luiz Cláudio, eu não estou entendendo. Tem que ter paciência. Ele, não, Luiz Cláudio, acho que você não está sabendo. Em uma semana, nós vendemos todos os apartamentos, 500 apartamentos. Então, não tem nada de que deu errado, não. Realmente, o Papai Noel não foi, para a gente ficou até mais... O Papai Noel não foi dele, helicóptero, ficou até mais econômico para a gente. Mas e a pipoca? A pipoca acabou chegando lá, Luiz Cláudio. Eu soube disso 10 dias depois, não tem problema nenhum. Então a gente atingiu o nosso público-alvo. Por que eu estou contando isso tudo? Tem vezes que a gente acha que deu tudo errado. Não tenha calma, tem uma outra visão disso tudo, que é exatamente o que aconteceu. Daí para frente, para você ter uma ideia, nós começamos a montar as maquetes. É uma coisa que se usa muito, mas antigamente, há 34 anos, não existia. Então eu fazia as maquetes com um pedaço da caixa de ovo, ia recortando, ia montando, ficava uma porcaria. Então o público que ia lá visitar os imóveis que a gente tinha para vender, eu botava uma cúpula de vidro para a pessoa não aproximar muito da visão. Os stands de vendas antigamente, eles eram feitos de madeirite, aquelas chapas de madeirite avermelhadas, não sei se você lembra. Isso. A gente passou o blindex, o pessoal via as maquetes lá dentro. Isso foi funcionando de uma maneira que até hoje se utiliza, mas não com a qualidade que a gente utilizava, deixar tudo bem claro. Então, a coisa foi fluindo de uma maneira muito legal, muito bacana, e foi o meu início todo, foi isso. Isso me fez gostar de eventos, respostas muito precisas, muito rápidas. E aí daí para frente a gente fez lançamentos de pegar uma Kombi velha toda enferrujada e anunciar um imóvel assim de 1 milhão, imóvel que se eu lembrar, a mãe da Elba Ramalho comprou o imóvel, a Elba Ramalho foi visitar o imóvel, o Ney Mato Grosso comprou uma cobertura, que na época eram os caras, agora a Vera Fischer comprou um apartamento lá, para você ter uma ideia do nível que era, um monte de artista, coisa muito boa. Então eu peguei uma Kombi picape toda enferrujada, botei um galhardete em cima, anunciando o imóvel. Isso foi um maior sucesso, que a pessoa via, pô, o que esse infeliz está anunciando em cima dessa Kombi toda arrebentada? E aí lia o nosso anúncio, e era o que a gente queria, e eles chegavam lá no prédio. São resultados, assim, surpreendentes e bacanas, econômicos. Eu só pedi para tu baixar um pouquinho sua câmera, que tá pegando um pouco no teto, assim. Isso, melhorou. Mexeu. Bom, uma história, sem dúvida, uma história de empreendedorismo e de visão de futuro, né? Um engenheiro que entrou... Mais uma pergunta. Para quem vai produzir evento hoje, no século XXI, 2014, você tem uma formação, você é da área de engenharia, você começou a fazer seu evento com o Papai Noel, que não deu certo, que não conseguiu pousar. Você acha importante essa formação acadêmica ou qualquer pessoa? É um pré-requisito, por exemplo, eu sou advogado e eu faço eventos. Tem gente que é professor e faz eventos, e tem pessoas que se dão muito bem, outras nem tanto. Você acha que essa formação sua é essencial? De maneira alguma, formação não muda em nada. Pra você ter uma ideia, dentro do evento a gente tem um médico, você falou em advogado, a quantidade de contratos que a gente fecha, ela é muito grande, eu preciso do advogado lá. Se eu receber a visita de um fiscal, né, um cara que chega lá e diz que tem uma liminar que vai fechar o meu evento, eu não sei nem o que eu respondo para ele, mas o advogado sabe direitinho o que vai responder. Né? Então, a formação
não muda nada, 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 nada. Você vai aprender uma profissão nova. O pessoal de comunicação se identifica muito com os eventos, né? Então, não se preocupe com o que você faz, o que você é formado, não. Né? Tenha interesse em aprender uma profissão nova. Isso é o evento hoje em dia. Lembrar que o grande truque para a gente produzir um grande evento é consiga alguma coisa inédita. Por exemplo, uma ideia que eu estou usando muito ultimamente, a gente pega os banheiros do evento, que sem dúvida é a pior coisa do evento, e transforma aquela cagada na melhor coisa do evento. Hoje a gente pega um container, bota uma bancada de granito, ar-condicionado, né? E dessa bancada de granito, as torneiras saem água, sabonete líquido, papeleiras para enxugar a mão e espelho no banheiro das mulheres. Nem na nossa casa tem ar-condicionado no banheiro, só para te lembrar. Então a gente pega a pior coisa do evento, que são aqueles azulzinhos, famosos banheiros químicos, né? E entra com isso. Isso, meu amigo, é uma diferença enorme, chama muita atenção. Né? Uma outra coisa que a gente faz para as pessoas com deficiência, a gente cria uma plataforma com 1 metro de altura, simplesmente para essas pessoas ficarem da mesma altura do que a gente. Está criando agora, levei isso para uma empresa, não gostaria de falar o nome da marca, levei para eles o Se Beber Não Dirija. A diretora de marketing me pegou pelo braço, me deixou eu sair da empresa deles, fala mais sobre isso. Hoje a gente precisa muito desse jovem dentro do evento. Tem uma plataforma que a gente vai criar, esse jovem vai ter o Red Bull lá, vai ter o energético dele, vai ter um refrigerante servido por uma menininha bonitinha de shortinho, né, que vai dar atenção para ele, e ele vai levar os amigos para o evento. Hoje é uma coisa que nos preocupa muito, né? A fiscalização está em cima, graças a Deus, acho muito legal isso, mas isso está tirando um pouco do jovem dos eventos, né? As cervejarias estão preocupadas com isso, então a gente está descobrindo grandes sacadas, coisas diferentes, coisas inéditas para levar o jovem para o evento. Inovação seria uma palavra-chave. Boa, inovação. Eu gosto também, uma que começa com a letra I, o inédito. O inédito é muito legal. Você é ouvinte e a audiência aí do nosso Cidadania Cultural, do Portal da Cultura Alternativa, mais uma dica gratuita do Luiz Cláudio. Olha, isso aí para você que vai ouvir a gente daqui a pouquinho, isso está ouvindo a gente agora também ao vivo, isso é só o aperitivo do que você vai encontrar neste curso de logística para grandes eventos, que vai acontecer 15 de setembro. Brasília, que tem hoje um dos maiores fundos perdidos de apoio à cultura do país, de investimento direto, você está tendo oportunidade, a partir do dia 15 de setembro, de se qualificar nessa área, com esse fera no assunto, com essa carreira, com esse currículo que já fala por si mesmo, e ainda deu aqui para você, exclusivo do Portal Cidadania Cultural, alguns aperitivos, algumas dicas essenciais para você. Não perca esse curso, é na LC Duarte Produções, entra lá no site, se matricula nesse curso. Se tiver lotado, que ele deve lotar esse curso em Brasília, já procure em Recife, procure em Belém. Brasília é um hub aéreo, você consegue estar em vários locais a baixo custo. Vai lá no Decolar, se vira, meu irmão. Passagem é baratérrima. Outro dia eu peguei uma passagem por R$90 para Manaus, eu fui só de raiva. Fui lá e voltei, tá um calor danado. Mas é baratérrimo e você não pode perder. Persiga o Luiz Cláudio. Persiga, porque além da inovação, além de ser um visionário, ele tem uma didática e ele está compartilhando essa didática com o resto do Brasil. Por quê? Precisamos qualificar. Então, quem é professor, ele acaba tendo essa bandeira de qualificação, de agregar valor às pessoas, de fazer aquecer nossa economia. Luiz Cláudio, você não tem medo de qualificar tantas pessoas e virarem seus concorrentes? Não, que isso, não. Nós precisamos de muito produtor no nosso país. O que acontece hoje é que muita gente acha que é produtor. Falta muita coisa, então é necessário ser feito isso. Com a Copa do Mundo aí, se abriram muitos espaços, mas não criaram novos times. Então, na realidade, esse legado aí ficou pra gente também dos eventos. Já que você está falando tanto do evento, dia 15 de setembro, só para lembrar, a gente tem 2 horários, manhã ou à noite. A aula que eu dou de manhã, né, 3 horas de aula de 9 ao meio-dia, eu repito ela à noite,
de 7 da noite até 10 da noite. Então, se não puder ir de manhã, só pode ir à noite, ou depois mudar esse horário, fiquem à vontade. Eu repito a aula da manhã à noite, como eu já expliquei. Então, fiquem bem à vontade, isso não é obstáculo. Bem flexível, se você não tem tempo de manhã, você pode ir à noite e você ainda tem a chance de repor a aula, caso você não possa, você faz os ajustes lá. Não é nem repor, né? É repetição, né? Você consegue se ajustar. Né? Quer dizer, é um curso realmente que demonstra que o Luiz Cláudio está aqui para querer ensinar mesmo, ele quer compartilhar conhecimento mesmo. Pelo teor da entrevista, pelas declarações dele, já deu para perceber isso. Então, Luiz Cláudio, só para encerrar, já foram 30 minutos de entrevista, só para encerrar então, porque eu sei que você vai dar aula daqui a pouco, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer começar a produzir eventos, quem está despertando agora para esse setor da economia brasileira, quais seriam os caminhos, quais seriam as sugestões que você daria aí para a nossa audiência? Bacana. É assim, olha, para a gente finalizar, estamos diante de uma profissão nova, procurar fazer cursos é muito interessante, mas nesses cursos, muito adequado, que vocês consigam profissionais que venham do campo, só vão aprender a fazer evento no campo. Então, se não pode ir a princípio ao campo, então procurar com profissionais que venham do campo. Claro que os conceitos, essas coisas são importantes, que são passadas na faculdade, mas só vai aprender a fazer evento no campo. Então, pensem nos profissionais do campo. Essa é a grande dica. Aí a dica do Luiz Cláudio. A nossa internet começou a piscar aqui também já, né? Caiu. Então, bem na hora. Não percam o curso. Nós deixamos aqui um grande abraço para você. Nossos agradecimentos pelas super dicas, por disponibilizar seu tempo na nossa entrevista e principalmente pelo esse teu astral, por essa questão profissional que você tem. Tá começando a ter problema de conexão. Nós vamos ter que encerrar agora a entrevista, porque a nossa conexão está saindo do ar bem na hora. Ela colaborou bastante para ele deixar até a mensagem final. Luiz Cláudio, nós aqui de Brasília estamos na expectativa de recebê-lo. Deixamos um grande abraço e esperamos você aqui 15 de setembro. Um grande abraço, meu amigo. Nós aguardamos você. Um grande abraço. Ainda peguei o final.